Da mesma maneira como Jesus falou aqui, no Evangelho, foi interessante que na hora que eu abri a Sagrada Escritura aqui, antes de começar o programa Direção Espiritual, que eu sempre gosto de pegar uma palavra que possa nos ajudar, e o Cristian foi quem propôs: padre, vamos falar de Corpus Christi, a festa de amanhã. Ele fala justamente de raiz, de ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos serão apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. E nisto o meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Tão bonito isso, né? A palavra que nos lava, a palavra que nos limpa. Se você for pensar, a missa, a Eucaristia, ela é um ritual de purificação. Aliás, a gente começa pedindo perdão, né? A gente começa, logo no início, a gente já tem o ato penitencial, que é a oportunidade que a gente tem de colocar a nossa alma no varal. Depois você tem a liturgia da palavra, que é quando nós somos lavados pela palavra. Sim, a palavra tem o poder de lavar-nos. É simples você entender isso. Você está com a cabeça cheia, está com dificuldade de pensar direito, está sofrendo muito. Vem uma pessoa com uma frase conselheira, inteligente, sábia, harmoniosa e desfaz o seu equívoco. A palavra te lavou. Às vezes você está com o coração angustiado. A palavra que você escuta é como se fosse um bálsamo derramado sobre uma ferida. É como uma água limpa derramada sobre uma região que está suja, e aquela água vai purificando, vai retirando os excessos. Sim, a palavra de Deus lava a nossa mente. E é por isso que São Paulo dizia que a verdadeira conversão é aquela que se dá no interior dos corações, isso é, no interior das mentes, aqui. Onde eu penso, onde eu articulo as minhas ideias, e a partir dessas ideias gero comportamento. A palavra lavra, ela abre dentro de mim os espaços para que a água possa correr. A Eucaristia me perdoa, a Eucaristia me transforma. Para que eu tenha condições de ser Jesus de novo. É o interesse de Deus que encontra o meu desejo. E aí ninguém pode nos segurar mais, não. Quando o desejo de Deus encontra a minha vontade, quando o desejo de Deus encontra a sua vontade, seremos verdadeiramente transformados. E aí nós vamos poder oferecer para tantas pessoas que hoje, como a Alvênia, estão necessitadas de pessoas eucarísticas em suas vidas. Sim, minha gente, as pessoas eucarísticas, elas são capazes de transformar o mundo. São elas que atualizam verdadeiramente Jesus entre. Eu posso ser padre e não ser eucarístico.
Posso me dizer cristão e não ser eucarístico. Por quê? Porque meus pecados são tantos, as minhas vaidades são tantas, os meus excessos são tantos, que Deus não tem oportunidade de viver em mim. O espaço que eu reservo para Ele é mínimo. Eu preciso ser eucarístico. Eu preciso dar a Deus a oportunidade de andar pelo mundo através de mim. Sabe? Pegar a minha agenda e poder dizer, olha, Deus terá a oportunidade de estar nesses lugares, nesses eventos, falando e cantando através de mim. Isso é um compromisso meu. Você, pegar a sua agenda, tudo que você tem de fazer. Será que Deus vai poder contar com você? Para estar nesses lugares e legitimar a sua presença através de você. Sim, corpo de Cristo no corpo do homem. Corpo de Cristo no corpo da mulher. Nós tendo a oportunidade de levar Deus pelo mundo. E aí sim, seremos verdadeiramente cristãos à medida em que sermos, em que formos. E aí você conjuga em todos os... Em que formos eucarísticos. Em que sermos eucarísticos. À medida em que somos eucarísticos. Isto é, dou a Deus a oportunidade de ser vivo através de mim. Como eu tenho certeza que hoje a Fabienne pôde oferecer Deus ao coração dessa mãe que tanto sofreu e tanto sofre nessa hora. Como muitas outras pessoas lá em Sobral terão a oportunidade de oferecerem os seus corações eucarísticos a essa mulher. Porque aqui eu posso lhe dizer e testemunhar. Comunidade Shalom, sei onde essa mulher está inserida. Comunidade onde essa mulher está inserida. É uma gente que leva a sério a oportunidade de ser eucarística. É uma gente que vive com radicalidade o Evangelho, que não brinca de ser cristão. Digo aqui as lideranças que eu encontrei da comunidade Shalom, meu querido Moisés, a minha querida Emir Nogueira, que tanto zelam para que seus companheiros de estrada, porque é assim que eles são considerados, seus irmãos de caminhada, possam viver a radicalidade do Evangelho. Através da Eucaristia. Gente eucarística. É isso que a comunidade Shalom tem feito. Produzido uma fé eucarística. Sem alienação. Meu cristianismo precisa me devolver ao mundo melhor. Por isso eu preciso me converter. Por isso eu não posso brincar de ser cristão. Porque o outro precisa receber Jesus através de mim. O outro precisa receber Jesus através da minha palavra. O outro precisa receber Jesus através do meu olhar, através das minhas atitudes. Eu preciso ser eucarístico por onde eu for. E aqueles que hoje, Alvênia, estão necessitadas e necessitados, terão a oportunidade de receber através de nós essa palavra que cura, essa palavra que lava e lavra, que restabelece através de nós, minha gente. Precisamos encarnar o discurso. É em nós que Deus mora, em nós que Deus vive. O programa de direção espiritual tem se tornado muito conhecido assim. Uma pessoa vai contando para outra, vai dando o horário do programa, e é assim que a Canção Nova cresce. Nós também queremos ser eucarísticos aqui, viu? A gente tem muitos defeitos, a gente é humano, mas nós estamos muito conscientes dessa oportunidade que nós temos
de oferecer a Deus os espaços da nossa vida para que Ele também tenha os seus espaços. Aqui no programa de direção espiritual eu conto, por exemplo, com esse Jesus maravilhoso, músico através do Christian. Já pensou nisso, Christian? Que Jesus toca piano através de você? Pois é. Quanta vida foi transformada aqui, né? Através do nosso programa, ao som do seu piano, meu amigo. Então Jesus tendo a oportunidade de ser Eucaristia em você. Obrigado, viu? Muito obrigado pela parceria de longos anos. Agora em junho a gente vai fazer 10 anos de programa, né? Nós vamos fazer uma festa, não vamos? Vamos programar? Aí a gente avisa. Quem sabe a gente faz aqui no auditório para ter convidados no dia. Vai ser uma alegria. Quer presentear alguém? Quer se tornar Eucaristia na vida de alguém através de um presente que você dá? Até um presente pode ser eucarístico. Isto é, algo que possa trazer Deus ao coração daquela pessoa. Nós estamos relançando aqui, pela Canção Nova em parceria com a Planeta, o livro Quando o Sofrimento Bater a Sua Porta. É um livro justamente para... Gente, olha ali, parece que eu estou careca já. Você viu? Faz um buraco aqui atrás. Acho que é a luz. O cabelo vai ficando ralo, a luz vai... Esse livro é uma oportunidade que a gente tem de ajudar aquelas pessoas que estão vivendo momentos difíceis, passando por perdas. Escrevi há muito tempo e continua sendo muito atual. Graças a Deus, numa oportunidade que eu tenho de contar também os sofrimentos que já me ocorreram e aqueles que eu já vi de perto. Sempre uma maneira que a gente tem de ajudar o outro a limpar a mente através de uma boa reflexão. Muitos sofrimentos são alimentados, produzidos pela própria mente opressiva. Os nossos pensamentos nos oprimem e às vezes a gente tem que fazer uma limpeza. A melhor maneira de limpar a mente é através da reflexão. Por isso que a gente precisa ler coisas boas, coisas que nos ajudem a pensar melhor, coisas que possam expulsar os demônios que muitas vezes nós abrigamos dentro da mente, dentro do coração. Aí, se você quiser música, temos o DVD Deus no Esconderijo do Verso, que foi gravado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, aqui em 2 versões. Essa edição mais luxuosa, que tem o DVD e os 2 CDs ao vivo. Tem também só o CD ao vivo, se você quiser, tem o CD separado e tem o DVD. Você pode ligar para a Canção Nova 0 Operadora 12 3186 2600. Esses produtos aqui, graças a Deus, tanto o livro da Canção Nova quanto o DVD aqui, que é da Sony, você encontra em todas as livrarias que são próprias, né? Que vendem esses produtos, Lojas Americanas, Saraiva, Leitura, em todos esses lugares nós temos, tanto o livro quanto os DVDs. Mas se você compra aqui, você ajuda a Canção Nova a manter essa obra no ar e a continuar fazendo bem às pessoas através dessa programação que não tem comercial. Você pode observar, a Canção Nova só faz propaganda de produtos que ela mesma produz, porque são produtos evangelizadores. Quero convidar vocês que são de Limeira para estarem comigo no dia 27, então sexta-feira agora. É isso, né? Sexta-feira? Sexta-feira eu estarei em Limeira para o show A Estrada Sou Eu, que é o novo repertório que nós estamos fazendo, de um apanhado de toda a minha história musical. E no dia 28 estaremos em Sumaré, as 2 cidades no estado de São Paulo. Em Belém, vou apenas anunciar que estou, mas me parece que eles abriram os ingressos hoje de manhã e já terminou, então não tem mais. Mas em Belém eu teria a oportunidade, a graça de visitar novamente essa cidade no dia 2 de junho. Agradeço muito aos meus amigos Wendel e Rainedi, todo o pessoal do grupo de oração que está me levando. Não, na verdade é o Wendel e Rainedi, mas certamente assessorados, né, pelo grupo que está sempre com eles. Vai ser uma alegria voltar a Belém e cantar no Teatro da Paz, este monumento da cultura brasileira. E no dia 5 de junho, que é a semana que vem também, eu estarei em Franca. Em Franca nós faremos um evento para ajudar o Raléu, da minha querida tia Lolita.
O Haléu é esse evento musical que acontece em vários lugares do Brasil e tem em Franca, né, o seu grande, a sua grande mentora, que é a tia Lolita, tem muitos projetos sociais. Então nós estamos indo lá para ajudar a tia Lolita a arrecadar dinheiro para ela continuar fazendo o seu trabalho. Então nós queremos convidar você que é de Franca e região, organize a sua caravana, entre no meu site www.fabiodemelo.com.br. Você vai ter lá no dia do show de Franca, que é o dia 5 de junho, você entrando na data, você vai ter o telefone para informações. E lá sempre você vai ter alguém que vai lhe ajudar a ter mais informações do que nós estamos oferecendo. Se eu tenho um ciúme que me prejudica nos meus relacionamentos, tem ciúme dos meus filhos, tem ciúme dos meus amigos, do meu esposo, da minha esposa, do namorado, da namorada, toda relação ciumenta, ela pode ser uma relação pecaminosa. Por quê? Porque ela nos priva de viver o bom do relacionamento. Nós sabemos, por A mais B, que onde há ciúme não há paz. A pessoa não fica tranquila. Ela está o tempo todo ali querendo descobrir o que o outro está fazendo, com quem o outro está. A gente fica investigando por onde puder. Isso não é paz. O bom do relacionamento é quando você estabelece uma relação de confiança. Eu sempre tive isso com a minha mãe, por exemplo. Nunca observei na minha mãe um ciúme de mim. Desde menininho. E eu acho bonito que ela tem uma generosidade muito grande que a faz sentir-se feliz toda vez que ela vê que alguém me ama e cuida de mim. Diferente de algumas mães que têm um verdadeiro pavor de pensar que alguém possa fazer pelo filho o que ela não está fazendo. Isso é egoísmo, por isso é pecado. O meu ciúme pode me fazer ser uma pessoa egoísta, porque ao invés de me alegrar com o que o outro está recebendo, porque não sou eu que estou dando, aí não presta, não é bom, começo por defeito, começo a achincalhar aquela pessoa, só porque ela está fazendo por alguém que eu amo, o que naquele momento eu não posso. Ou até mesmo porque naquele momento eu não estou presente. Então veja como o pecado pode ser fonte de pecado, ou melhor, veja como o ciúme pode ser fonte de pecado, porque ele pode nos fazer assumir posturas egoístas. Eu tenho ciúme dos meus amigos, então eu fico chateadíssimo quando eu sei que ele está com outras pessoas que não é comigo. Então significa que eu não tenho um amor o suficientemente grande por aquela pessoa a ponto de me alegrar com as alegrias dela. Que bom que ela está tendo outros amigos além de mim. Que bom que ela está sabendo comemorar a vida com outras pessoas e eu continuo tendo o meu lugar. Então, por causa do ciúme, a gente constrói uma morada de pecado, que é o egoísmo. O ciúme em si, ele nem é pecaminoso, né? Se você for pensar. Ciúme é uma reação imediata que nós podemos ter, que é fruto da nossa insegurança, do nosso medo, que pode nos colocar em insegurança em relação àquela pessoa. Mas isso pode virar pecado. De repente eu tenho ciúme do meu amigo com aquela outra pessoa. O que eu vou fazer? Vou diabolizar aquela outra pessoa para eu me sentir confortável com o ciúme que eu tenho, para eu achar que eu tenho razão. Eu vou começar a colocar aquela pessoa numa perspectiva diabólica. Porque eu tenho ciúme do meu amigo, então eu vou diabolizar os outros amigos dele, inventar histórias, dizer que aquela pessoa fez isso, fez aquilo, tudo porque nós queremos arrancar aquele amigo nosso daquela nova amizade. Isso é muito comum em mães que começam a colocar 1000 defeitos nos genros ou nas noras que os meninos e as meninas começam a namorar. Porque nós ficamos inseguros, temos medo de perder os nossos filhos. Então, esse pecado, ele começa assim, de um sentimento natural em nós, que se a gente não... Às vezes, porque estamos movidos por ansiedades que nos predeterminam, transformamos o que o outro nos disse naquilo que gostaríamos de ouvir. Por que a gente faz isso, né? É tão comum.
Às vezes o outro nos diz alguma coisa e a nossa ansiedade é tão grande que nós já transformamos o que o outro nos diz naquilo que nós gostaríamos de ouvir. Ou então naquilo que nós imaginaríamos que o outro nos diria, né? O que também é um erro, que a gente coloca o outro dentro de uma prisão, impedindo-o de ser quem ele é e, inclusive, de dizer o que ele diz. O nosso entendimento nos trai. Por isso que é preciso muito discernimento, muita lucidez, para que a gente não fique alimentando dentro de nós esses processos viciosos de transformar o que o outro nos disse naquilo que nós gostaríamos de ouvir. Uma pessoa apaixonada, por exemplo, tende a ler, a escutar tudo que o outro fala, tudo que o outro escreve, a partir daquilo que está interessando a ela pensar. Como se fosse uma forma de proteção, né? Para que aquilo que a pessoa tanto deseja não venha a ruir com a realidade. Então vai imaginando que vai construindo aquele castelo de areia, de sonhos, e tudo que o outro escreve ela acha que é para ela, e tudo que o outro fala ela acha que foi para ela. Cuidado. O outro tem o direito de dizer muitas coisas e aquilo não ser para nós. Não nos sintamos o centro do mundo de ninguém. É muito pretensioso. Já aconteceu muito isso na minha vida, por ser um homem público. Quantas vezes eu publico, né? Textos, frases, e a pessoa acha que eu estou mandando recado. Oh, meu Deus. Com a oportunidade que eu tenho de dizer o que eu digo para tantas pessoas, eu que tanto prezo por dizer a verdade a quem precisa ouvir, por que eu vou usar de uma rede social para mandar recado para alguém? O que pode acontecer é que, de acordo com um fato, como consequência daquele acontecimento, eu tenha ficado chateado e refletido sobre isso, escrevo um tempo depois. Eu nem gosto de escrever muito próximo do acontecimento para não dar essa impressão. Mas não, o outro tem o direito de saber da maneira mais direta. Então, tudo aquilo que a gente precisa dizer, nós precisamos dizer. Mas então, deixemos de imaginar que o outro está dizendo isso ou aquilo. Permitamos que a palavra nos diga a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. E o que a gente imagina, porque estamos ansiosos, que tudo isso caia por terra, para que o outro possa nos dizer o que de fato ele disse, e não aquilo que gostaríamos de ouvir. Às vezes, porque estamos movidos por ansiedades que nos predeterminam, transformamos o que o outro nos disse naquilo que gostaríamos de ouvir. Por que a gente faz isso, né? É tão comum. Às vezes o outro nos diz alguma coisa e a nossa ansiedade é tão grande que nós já transformamos o que o outro nos diz naquilo que nós gostaríamos de ouvir. Ou então naquilo que nós imaginaríamos que o outro nos diria, né? O que também é um erro, que a gente coloca o outro dentro de uma prisão, impedindo-o de ser quem ele é e, inclusive, de dizer o que ele diz. O nosso entendimento nos trai. Por isso que é preciso muito discernimento, muita lucidez, para que a gente não fique alimentando dentro de nós esses processos viciosos de transformar o que o outro nos disse naquilo que nós gostaríamos de ouvir. Uma pessoa apaixonada, por exemplo, tende a ler, a escutar tudo que o outro fala, tudo que o outro escreve, a partir daquilo que está interessando a ela pensar. Como se fosse uma forma de proteção, né? Para que aquilo que a pessoa tanto deseja não venha a ruir com a realidade. Então vai imaginando que vai construindo aquele castelo de areia, de sonhos, e tudo que o outro escreve ela acha que é para ela, e tudo que o outro fala ela acha que foi para ela.
Cuidado. O outro tem o direito de dizer muitas coisas e aquilo não ser para nós. Não nos sintamos o centro do mundo de ninguém. É muito pretensioso. Já aconteceu muito isso na minha vida, por ser um homem público. Quantas vezes eu publico, textos, frases, e a pessoa acha que eu estou mandando recado. Oh, meu Deus. Eu, com a oportunidade que eu tenho de dizer o que eu digo para tantas pessoas, eu que tanto prezo por dizer a verdade a quem precisa ouvir, por que eu vou usar de uma rede social para mandar recado para alguém? O que pode acontecer é que, de acordo com um fato, como consequência daquele acontecimento, eu tenha ficado chateado e refletido sobre isso, escrevo um tempo depois. Eu nem gosto de escrever muito próximo do acontecimento para não dar essa impressão. Mas não, o outro tem o direito de saber da maneira mais direta. Então, tudo aquilo que a gente precisa dizer, nós precisamos dizer. Mas então, deixemos de imaginar que o outro está dizendo isso ou aquilo. Permitamos que a palavra nos diga a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. E o que a gente imagina, porque estamos ansiosos, que tudo isso caia por terra, para que o outro possa nos dizer o que de fato ele disse, e não aquilo que gostaríamos de ouvir. Porque temos tanta ansiedade e porque até tememos esperar. Gente, a espera, ela é, sem dúvida, um momento da vida em que a gente corre o risco de pensar que a gente não está vivendo. Que é como eu dizia ali. A espera, ela se contextualiza entre o passado e o futuro. Não é assim? Porque eu estou aqui no meu momento presente, mas o meu coração está recheado de esperas. Como é que eu posso fazer essas esperas ficarem ao meu favor? Como é que eu faço para não ficar vivendo o momento presente, cheio de situações que me fazem esperar e que me fazem perder o vínculo com a história, com o momento presente? É justamente o momento em que eu começo a trabalhar naquilo que eu espero. Pode parecer estranho isso, né? Como é que eu vou construir a espera? Como é que eu vou trabalhar naquilo que eu espero? Olho para aquilo que eu espero e descubro o que daquilo que eu espero pode ser feito hoje. Porque felicidade não cai do céu. Não é assim? Não é assim que a gente aprendeu desde pequeno? Que se a gente quiser ser feliz, a gente tem que correr atrás? Pois é. Todos os dias, aquilo que nós esperamos pode começar a acontecer através de um gesto, de alguma coisa que você possa ajudar a concretizar as esperanças. E eu sei que dentro da linguagem mística, religiosa, muitas vezes nós dizemos isso: eu espero em Deus. Tem a música da Eliana, Ribeiro, Espera no Senhor. Como é que a gente espera no Senhor? Percebendo no agora da minha vida aquilo que Deus me entrega para que eu possa realizar. Engraçado, eu dou isso como um testemunho meu. Eu nunca fui de correr muito atrás das coisas, mas eu soube aproveitar bem cada oportunidade que me foi dada. Claro, eu sou ansioso? Sou naturalmente ansioso. Se eu pudesse, eu queria que as árvores da minha casa já estivessem todas do tamanho desse estúdio aqui. 10 metros de altura. Então eu tenho dificuldade de plantar uma. Hoje eu estava até na internet, digitei assim no Google: árvores que crescem rápido. E depois que eu digitei, eu mesmo fiquei rindo sozinho. Eu descobri uma árvore, Christian, que chega a 6 metros de altura em 1 ano. Não é maravilhoso isso? É a solução para os meus problemas, porque eu gosto de árvore. E se eu pudesse, eu reflorestaria o mundo. Todo lugar que eu vejo árvores cortadas, eu sofro. E aí eu fiquei rindo com a minha ansiedade em querer que as árvores cresçam depressa. Fiquei pensando, meu Deus do céu, e essa bendita dessa árvore que cresce depressa?
Eu vi que ela só é para reflorestamento. Será que eu posso ter uma dessa na minha casa, né? Será que ela não vai criar essas raízes perigosas e que vão quebrar a casa da vizinhança toda? Aí fiquei ali, naquela minha ansiedade de querer árvores crescidas ao meu redor, porque eu tenho necessidade de verde, eu tenho necessidade de vida do meu lado, tenho necessidade de passarinho pousando, eu tenho necessidade disso. Por isso que eu gosto dessa vida rural. Sou moderno, sou contemporâneo, vivo na cidade, mas eu confesso que eu gosto da roça. E aí estava lá lidando com a minha ansiedade e pensando, meu Deus, mas como é que na vida a gente pode conciliar aquilo que a gente quer com aquilo que a gente já tem? E aí a gente aí a gente tem que entrar dentro do contexto da misericórdia, não é? Eu preciso ter a paciência com as outras criaturas que não têm a mesma velocidade do meu sonho. E essa adequação é uma questão de maturidade, minha gente. A gente não consegue isso da noite para o dia, mas tem que ser um exercício cotidiano. Eu preciso o tempo todo olhar para as minhas árvores pequenininhas lá e acreditar que elas vão crescer. Outro dia até tive uma alegria muito grande. Quando eu era seminarista, eu plantei uma árvore no seminário de Lavras. E durante os 3 anos que eu morava lá em Lavras, eu regava aquela árvore religiosamente. Eu dava um jeitinho de ir lá, ligava uma mangueira, só ela, as outras não. Porque o que eu identifiquei? Que a minha árvorezinha, aquela que eu tomei um gosto por ela, que eu tinha uma identificação com ela, era a mais frágil de todas. E aí eu olhava para aquela árvore como se fosse uma pessoa precisando de... porque eu sempre fui meio louco assim, né? Já até contei que eu já achava a Kombi um carro triste, né? Que o meu pai tinha uma Kombi, aquela dos olhinhos tristes, que eu conversava com ela, que eu explicava para ela que ela era mais feia que a outra, que tinha os olhos mais abertos, disse que ela era muito especial para nós. Então sempre fui meio louco. Conversava com os carros que meu pai tinha, achava que eles estavam entendendo tudo que eu estava dizendo. Então eu naquela época já tinha essa mania de achar que existia uma sensibilidade ali, que se eu conversasse com ela, estaria entendendo o que eu falava, né, tudo. Então eu dizia, olha, você está mais fraca que as outras, mas eu acho que vai dar certo, né? Você vai crescer, você vai ficar bonita. E eu estou trazendo aqui a água para te ajudar. Então essa minha postura foi durante quase 3 anos, tendo o cuidado e olhando sempre aquela árvore, que durante aquele tempo que eu estava lá não me animou muito não. Ela continuou muito fraquinha, muito petitinha. E depois de muitos anos, quase 20 anos depois, eu volto. Quase não, 20 anos depois, eu volto ao seminário de Lavras. E a primeira coisa que eu quis fazer foi ir aonde estava a bendita da árvore que eu gostava tanto e que eu tinha o desejo de ver crescer. E qual foi a minha surpresa? Aquela árvore estava imensa, bonita. E eu fiquei tão emocionado com uma coisa pequena e bobinha, né? Que falou tanto ao meu coração, porque naquela árvore eu identifiquei justamente essa paciência que a gente precisa ter com o tempo das esperas. Aquilo que eu espero, que ela seja uma árvore grande, vistosa, mas eu preciso entender que ela tem um processo. A vida é assim, minha gente. E as nossas ansiedades estão diretamente ligadas a essa incapacidade de permitir que cada coisa cresça ao seu tempo. Que a vida tem regras. Que até as pessoas têm regras. Ontem uma pessoa me perguntou no Twitter, padre, o que eu faço com um amigo que eu magoei e que agora eu estou querendo pedir perdão para ele, mas ele não quer nem me receber? Espere o tempo dele. As pessoas têm o seu tempo. Não adianta você querer invadir a casa dele e querer que ele escute agora o que ele não quer ouvir. A vida é assim. Mais cedo ou mais tarde essas amarras caem, você vai voltar a olhar com naturalidade para o outro, o perdão acontece naturalmente. Agora, se você força, você corre o risco de prejudicar ainda mais o que você quer que aconteça. E é por isso que até o empenho para a realização do sonho tem que passar pela moderação. Tudo na vida, minha gente, é uma questão de equilíbrio. Tem aquela música que a Leila Pinheiro canta, né? Tudo é uma questão de momento,
Aí ela vai falando, manter a espinha reta, o coração tranquilo. A música que ela canta fala justamente disso, da necessidade que você tem de manter o prumo, de manter o equilíbrio, de você dosar bem o passado, o presente e o futuro, para você viver bem. Nós não somos ingênuos de pensar que nós podemos viver só do presente. Isso seria limitar a experiência humana. Eu não sou um adepto de limitar a experiência humana. Eu acho que quanto mais a gente puder qualificar a experiência humana, melhor. Então, o ser humano qualificado é aquele que está no tempo presente, com capacidade de olhar para o seu passado, com sabedoria, e também olhar com esperanças para o seu futuro. E aí você identificar que aquilo que você quer carece de tempo para amadurecer. Seria tão melhor se todos nós soubéssemos viver essas esperas. Seria tão mais interessante se nós pudéssemos ter a capacidade de esperar pelo outro, né? Ou de identificar o momento de avançar, ou o momento de parar, de esperar, ou até de retroceder um pouco. Que a vida é assim, minha gente. Às vezes, quando você avança demais, você corre o risco de entrar em territórios que ainda não são seus. E aí causa estranheza a você mesmo. Quantas vezes eu já vivi isso? A minha ansiedade me levou a ocupar um lugar que ainda não era para mim. Poderia até ser no futuro, mas não era ainda. Não era o momento exato. E porque eu quis avançar, eu acabei prejudicando a realização daquele sonho ou a concretização daquela espera. Então, viver o período das esperas e você saber identificar qual é o desejo de Deus para você, preste bem atenção no seu presente e veja o que nesse presente você já pode fazer para antecipar o seu futuro ou para preparar a realização das suas esperanças. Primeiro, Paulo está preocupado que o que ele propõe ao outro seja primeiramente uma proposta para ele. Eu sempre tenho isso para mim também. Eu não consigo compreender esse cenário que é montado para nós, para o nosso encontro, todo o conteúdo do que aqui se fala, como uma receita mágica de vida. Não, nunca compreendi o programa de direção espiritual nesses longos 11 anos de existência, em que eu tenho essa feliz oportunidade de estar aqui, refletindo a vida, refletindo os nossos sentimentos, a nossa fé. Nunca interpretei essa oportunidade como apenas como uma oratória para os outros. Não. Esse programa é, antes de tudo, para mim. Tudo aquilo que eu partilho com vocês é o que eu procuro viver na minha vida. É a dinâmica dos meus. É assim que eu também me interpreto. Da mesma maneira como Paulo. Eu não quero dizer para vocês, propor a vocês um valor que eu não estou desfrutando. Pelo contrário, eu sou um beneficiado do Evangelho. Eu me tornei uma pessoa muito melhor por causa do Evangelho. Eu assumi virtudes, valores que nenhuma filosofia teria me dado. Foi no Evangelho que eu encontrei. Então eu partilho o que de fato fez efeito em mim. É igual as comadres, né? Quando descobrem um chá que faz. Ah, comadre, eu arrumei um chá para tirar a pedra dos rins, que é uma beleza. Aí vai e conta, né? Boa noite, seu Cristian, tudo bem? Você também já recebeu receitinhas assim, não já? Ou então aquela pessoa que vive dando receita de antibiótico, mesmo sem ela ser médica, não é? Por quê? Porque fez bem nela, é boa vontade. Claro que não pode, não é médico, não pode prescrever. Mas a pessoa tem tanta vontade de que você se livre daquilo que está lhe fazendo mal, que ela imediatamente vai contar que ela tomou um remédio que o doutor Antônio deu para ela, que foi uma beleza, que você devia tomar o mesmo. É a boa vontade, é o desejo que o outro seja curado
com os mesmos recursos que nós tivemos, para ele não perder tempo. A gente já dá o nome do remédio e às vezes, se abusar muito, já dá até a cartelinha com os que sobraram. Toma isso aqui, você vai ficar ótimo. Dor, né? Diz que você está sentindo uma dor. É impressionante como as bolsas se abrem para tirar uma Neosaldina para oferecer para a gente. Na época que eu era menino, era Cibalena. Era da sua época também, Cristian? Não. Já ouviu falar da Cibalena? Olha os velhos que estão me assistindo que sabem o que era a velha Cibalena. Que beleza. Mas ninguém, todo mundo está sempre disposto a dar um remedinho. A gente fica solidário na hora da dor do outro. É o que o Paulo está dizendo. A gente tem de oferecer ao outro aquilo que já fez um efeito em nós. Eu acredito no que o Evangelho fez na minha vida e eu tenho certeza, é convicção, de que se você também se render a esse Evangelho, ele só vai lhe fazer bem. Eu nunca vi uma pessoa que foi verdadeiramente transformada pelo Evangelho a pior do que era. Eu já vi, às vezes, a religiosidade tornar uma pessoa pior. Entrou para a igreja e ficou pior. Por quê? Porque ficou arrogante, porque não entendeu a proposta de ser um servo, compreendeu a pastoral muito mais como uma oportunidade de sentir-se melhor que os outros. Também nós padres temos o risco de ficar padres e achar que agora nós somos os bonzões, o isso e aquilo, e isso nos retirar do eixo do Evangelho. O bispo tem esse risco, até o Papa, os cardeais, todo mundo que tem um poder pode se esquecer dessa raiz aqui, ó, que é o Evangelho, que nos ensina a oferecer ao outro a palavra que mudou a nossa vida para melhor, não para pior. Existem algumas pessoas que elas vão ficando da igreja, vão entrando dentro da igreja e elas vão esquecendo o Evangelho. Elas começam a pautar as suas vidas em outras regras. Nos estatutos da pastoral e esquecendo aqui de onde nós saímos, de onde nós viemos. Nós somos fruto do Evangelho. Se eu não levo ao outro o que me fez bem, eu estou oferecendo a mim e não posso. Eu tenho que oferecer ao outro o que me fez. Engraçado, eu estava conversando com a Teca outro dia e ela estava falando para mim, você não tem medo dessas pessoas que ficam muito ligadas a você o tempo todo? Eu falei, olha, às vezes sim, às vezes não, depende da pessoa. Depende de como eu percebo essa maturidade. Existem pessoas que me seguem, que estão comigo, não no sentido de seguir, né, de andar atrás, não. Que fazem questão do meu ministério, que viajam comigo, que vão aos meus eventos, e que eu percebo que há uma serenidade. Agora, quando eu percebo que a minha presença tornou-se um problema para ela, que eu fiquei tão pesado na vida dela, tão necessário, que ela já não é capaz mais de viver a vida dela sem me colocar o tempo todo, prejudicando a relação dela com a família, com os outros amigos que tem, aí sim eu fico preocupado. Mas isso é um cuidado que eu preciso ter como padre, eu não posso me oferecer. Eu tenho que oferecer o que o Evangelho fez em mim. E até mesmo ser muito honesto quando eu perceber que uma pessoa está querendo de mim aquilo que não é o que o Evangelho me deu e que eu posso oferecer. É um cuidado. Eu preciso diariamente oferecer ao outro o resultado do Evangelho na minha vida. Com todas as minhas características, com todas as minhas... com tudo aquilo que é próprio de mim. Para que eu não seja apenas um teórico. De ficar dando um conselho para você que não... Nesse caso, Paulo fala que se nós abrirmos mão da disciplina, nós não chegamos a lugar nenhum. É a disciplina que nos educa, minha gente. Da mesma maneira como nós precisamos ser alfabetizados, nós também precisamos ser cristianizados. Não basta ter sido batizado, não basta ter recebido a primeira comunhão, não basta ter feito a primeira confissão, não basta ter sido crismado.
é preciso viver o processo de cristianização, que é o quê? A configuração do meu caráter ao caráter de Jesus. É a oportunidade que eu tenho de ir lapidando na minha personalidade tudo que possa ser um excesso que me prejudica de viver essa proposta. E o bom é que nós fazemos isso diariamente através dessa. Paulo vai dizer que isso é semelhante à vida de um atleta. O pódio só tem um lugar para o primeiro lugar. O primeiro colocado está lá, o lugar reservado para ele. Não se trata de viver uma competição. Também não podemos entender o cristianismo como uma competição. Eu vou correr para ser melhor que você. Não, não é isso não. É apenas uma linguagem figurada. Paulo não quer que você suba no pódio e se sinta o vitorioso. Não é isso não. É dentro de você sentir que você vence diariamente o desafio de ser quem você pode ser. Não é para você ser melhor que o outro, não é para você ser bajulado, porque às vezes isso pode ser até um sinal contrário, né? É para que você, no seu interior, satisfeito com a sua batalha, com a sua luta, para que você no mais íntimo tenha condições de aprovar a maneira como você está vivendo. Porque isso é que nos realiza, minha gente. É essa satisfação íntima, silenciosa, que não é o outro que nos oferece. No fundo, o que nós queremos é aprovar a vida que nós vivemos. É isso que nos retira da angústia, da ansiedade, da depressão, quando você aprova a vida que você vive, as escolhas que onde você trabalha. Padre, mas então tudo tem que ser perfeito? Não, não é não. Quando eu digo aprovar a vida que você vive, é você compreender também as dificuldades que fazem parte e mesmo assim você continuar satisfeito. Você acha que é fácil viver aqui na Canção Nova, as pessoas que são consagradas? Não é. Você tem que dividir a casa, tem que dividir a mesa, viver com pessoas que você não escolheu. Vida em comunidade é assim. Eu passei a minha vida inteira vivendo assim. Eu sei exatamente o que é. Não é fácil. Agora, eu encontro uma realização mesmo não sendo fácil, se de fato eu tiver vocação para viver aquilo. Tanto é que um sinal de que não é vocação é quando nada daquilo te realiza. Então faz a sua mala e vai embora. Às vezes você não está aprovando o jeito que você vive, é porque você ainda não fez essa primeira pergunta. Será que é aqui mesmo que eu deveria estar? Pelo amor de Deus, é uma vida só. Não dá para desperdiçá-la. Vá viver a sua disciplina onde Deus lhe chamou de fato. Vá ser um atleta de Cristo lá onde Deus lhe chamou de verdade. E nunca é tarde para você descobrir a oportunidade de viver essa disciplina. Vai lhe dar condições de aprovar a vida que você vive. Ainda que você não tenha ficado rico, ainda que você não tenha sido uma pessoa famosa, porque muitas vezes hoje a gente acha que fazer sucesso é ser famoso e é ter dinheiro. Não. Ixi, se você descobrisse como nos bastidores das pessoas famosas há frustração. E você não imagina como muitas dessas pessoas que brilham na televisão, no fundo tem uma vida infeliz, difícil. Sucesso e dinheiro não é sinônimo de aprovando a vida. A aprovação da vida ela é possível até numa pessoa que não teve absolutamente nenhuma realização financeira. Passou dificuldade, viveu contando centavos, mas foi feliz. Por quê? Porque ela aprovou a vida que viveu. Agora, se você tem uma ambição de conquistar, de alcançar, também não tem nenhum problema, desde que você aprove, ao final de tudo, a vida que você está vivendo. A disciplina que Paulo nos pede, ela o tempo todo necessita dessa coerência. Tá bom, eu sei qual é o resultado que eu quero ter.
Então eu estou buscando hoje, agora da minha vida, recrutar todos os recursos que eu tenho, para que eu tenha condições de viver, de desfrutar essa aprovação da vida que eu vivo. Eu posso ir muito além, mas eu preciso saber de onde eu estou partindo. E sobretudo para onde. A possessão demoníaca é toda vez que nós identificamos que aquela pessoa, ela tem tanta brecha espiritual para o mal, que o mal acaba tomando a regência de sua história, de sua vida, de seu corpo, no caso, né? Ela fica possessa. Eu nunca vi um caso assim. Já vi histórias de pessoas assombradas pelo mal ou visitadas pelas forças do maligno, mas graças a Deus nunca tive o contato com alguém vivendo uma possessão. Padre Giovanni do Rio de Janeiro, que é um grande amigo meu, ele trabalha com esse tipo de acompanhamento e já ouvi dando testemunhos de situações assim mesmo, onde você percebe, onde ele identifica pelo próprio ministério dele, de ser um padre exorcista, de ter pessoas que estão realmente, é como se fossem totalmente tomadas pelo mal. A maldade já está tão entranhada que ali você identifica como um caso de possessão demoníaca. O que eu sei, minha gente, é que nós precisamos expulsar diariamente o diabo da nossa vida, da nossa história. Como é que o diabo entra na nossa vida? Ele entra através do nosso pensamento, né? Ele entra através dos sentimentos mesquinhos que nós alimentamos. Ele entra através de injustiças que cometemos. De tudo aquilo que é rasteiro, porque o diabo gosta do que é rasteiro. E nós nascemos para o alto, né? Nós nascemos para as coisas nobres. Existem músicas diabolizadas? Sim. Eu não vou permitir que uma música ruim tome conta da minha casa. Quem mora lá, quem convive comigo sabe que até mesmo esses filmes muito violentos, esses noticiários que exploram o tempo todo a violência, que mostra o corpo sangrando, a família chorando em cima do defunto que está sendo... Eu não, pelo amor de Deus, na minha casa, eu não assisto isso e proíbo terminantemente que se assista no momento que nós estamos almoçando, que nós estamos comendo, qualquer coisa que venha perturbar a minha paz. Isso não é viver alienado. Eu coloco um filtro. Porque isso é muito diabólico. Se às 7 da manhã eu já estou vendo um noticiário que se torcer sai sangue, eu corro o risco de condicionar o meu coração àquela violência e àquele lixo que está sendo julgado, vem morar dentro de mim. Aí de repente eu estou triste, não sei porquê, eu estou desanimado, não sei porquê. Fruto de tudo aquilo que eu permito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a música que a gente escuta, com a notícia que a gente resolve trazer para dentro de nós, com a programação televisiva que nós vamos permitir que seja passada na nossa casa, porque tudo isso tem células diabólicas, é igual câncer. É ruim de ouvir, mas é verdade. Todos os dias o nosso organismo produz células cancerígenas. Mas os próprios soldadinhos da imunidade, o que eles fazem? Jogam fora, matam essas células e não permitem que elas se desenvolvam. Aí que está a grande questão. Se você está passando por um processo de baixa imunidade, por que câncer está muito associado a processo depressivo? Às vezes uma tristeza muito profunda, uma desilusão muito profunda, que arrasou aquela pessoa. Baixa a imunidade, tristeza baixa a imunidade da gente. Notícia ruim baixa a imunidade da gente. Música ruim baixa a imunidade da gente. Os maus, né? Os maus não, os males, os maus também, mas os males do mundo baixam a nossa imunidade. Então, quando o organismo está com baixa imunidade, aquelas células não conseguem, as células boas não matam as cancerígenas, o que acontece? Cresce o tumor.
E esse tumor vai julgando notícia para o corpo, que chama-se metástase. Ele vai julgando células cancerígenas pelo corpo. Sabe, minha gente, eu não posso estar sendo dramático, mas eu acredito que a mesma coisa acontece no campo espiritual. Vamos dizer que células cancerígenas são células diabólicas, que nos vêm através de uma palavra, que nos vêm através de uma música, de um comportamento, que a gente vai assimilando. E porque temos baixa imunidade espiritual, né? Porque isso, infelizmente, na vida moderna, nós não temos muito tempo para oração, nós não temos tempo para reflexão, nós não temos tempo para o silêncio, a nossa vida é corrida demais, Deus vai sendo expulso aos poucos da nossa vida. O que vai acontecendo? Nós vamos tendo baixa imunidade espiritual, o diabo vai crescendo dentro de nós. E de repente a gente é capaz de atos tão diabólicos, nós somos capazes de assassinar o nosso irmão, porque ele está servindo como um empecilho para a gente alcançar o que a gente quer. A inveja, como a inveja é um sentimento diabólico, porque às vezes por causa da inveja e do ciúme que a gente sente do outro, a gente é capaz de criar uma máscara diabólica para o outro, mas ela está em nós. Só que nos falta honestidade para reconhecer. Então, se eu permito que pequenas células diabólicas tomem conta do meu coração e eu estou em baixa imunidade espiritual, porque está faltando Deus na minha vida, ou está faltando aquilo que me ressuscita, né? Aí eu vou ficando diabolizado. A possessão é isso. Ainda que a gente não urre, como naqueles filmes que a gente vê, ou vomite aquele abacate na cara dos outros, né? Mas às vezes a gente vomita coisa pior, né? Vomita palavras horrorosas, né? Vomita ofensas. Julgamos sobre o outro aquele caldo verde de ofensas, né? Deus me livre. Então a gente tem que tomar cuidado assim. Agora, eu faço de tudo e prego o tempo todo. O diabo não mora em corações sinceros. Porque o coração sincero, ele é capaz de reconhecer diariamente quais são as células diabólicas que estão em nós. Seria tão melhor, minha gente, se a gente tivesse essa honestidade todos os dias. É o bendito exame de consciência que minha mãe me ensinou quando eu era pequeno. Ela fazia deitar, a gente fechava os olhos assim, sentado na cama. Está na hora do exame de consciência. Ela falava. Eu nem sabia o que era isso, não sabia o que era exame, nem sabia o que era consciência. Eram duas palavras esquisitas. Eu acho que se perguntasse a minha mãe também, ela não sabia não. De qualquer maneira ela usava. Vamos fazer o exame de consciência. Aí eu sentava na cama. Fecha os olhos. Fez o exame de consciência? Eu falei, fiz. Até que um dia alguém me ensinou que o exame de consciência era a gente rever todas as ações do dia e descobrir qual ação foi ruim. E a minha mãe é muito sábia nesse aspecto. Ela nunca permitia, quando ela via alguma coisa de errado que a gente tenha feito, ela corrigia a gente na hora. Eu me lembro, eu era muito pequeno, meu irmão era um pouco maior que eu, mais velho que eu, o Geraldo. Um dia o Geraldo apareceu com um carrinho que não era dele lá em casa. E aí minha mãe falou para ele assim, Geraldo, onde você arrumou esse carrinho? Aí eu falei assim, eu achei. Geraldo, onde foi que você achou esse carrinho? Eu achei ali. Pois então você vai me levar lá e vai me mostrar onde foi que você achou esse carrinho. Aí no meio do caminho ele foi ficando apertado. Aí eu falei, não, sabe o que é? É que na verdade ele estava ali, dentro daquele portão ali. Aí eu peguei e levei para brincar um pouquinho. Ela falou assim, pois então você vai bater na porta, isso ela com ele, né? Nós vamos lá, você vai bater na porta, vai chamar o dono da casa, vai devolver e pedir desculpa porque você fez isso. Que não é certo você pegar o que é do outro. Aí meu irmão, morto de vergonha, fez o que minha mãe pediu. Mas o que eu acho bonito da minha mãe, sabe o que é? É assumir a vergonha com ele, né? É segurar na mão dele naquele momento, não o deixou desamparado. Ela segurou na mão dele e falou, vamos lá.
Vamos assumir juntos. Eu não fiz o erro, mas eu sou sua mãe e quero que você seja capaz de assumir isso. Naquele momento, minha gente, a minha mãe pode ter cortado pela raiz um ladrão. Não é assim que nascem ladrões? Quando nós permitimos roubar o mínimo do outro, um dia a gente pode ser capaz de roubar tudo. Então, num roubo aparentemente inocente, ali pode estar a célula do crime, que se não educado no momento certo, ele vai chegar na nossa vida. Os delitos, eles começam miudinhos. O diabólico começa miudinho em nós. É um sentimento mesquinho que você alimenta. É uma tranca de porta que você não quebra. É um ciúme que você guarda e que você desdobra em maldades. É uma desonestidade que você fica indiferente a ela. Pior, quando a gente se acostuma, né? Quando a gente se acostuma com o defeito. Quando a gente se acostuma em ser mal. E aí, o diabo vai tomando posse de nós. Quando nós nos acostumamos com tudo aquilo que é diabólico, que está no mundo disponível, nas estantes, nos meios de comunicação, e nós livremente trazemos para a nossa vida. Mas todo dia é dia de quebrar isso. Nós não estamos condenados a levar para a cama hoje as células cancerígenas que o diabo colocou em nós hoje. Faça aí seu exame de consciência como me ensinou a minha mãe. Quais foram os sentimentos que você alimentou hoje que não lhe fazem feliz? Quais foram os sentimentos que hoje você trouxe para o seu coração que você sabe que ao invés de lhe trazer vida, eles lhe matam? E joga fora isso. Da mesma forma como nós enchemos o pulmão com um novo ar e expulsamos o que já foi usado e que está cheio de impurezas. A vida é assim. Criar essa imunidade espiritual que nos vem pelos encontros pessoais que fazemos com o Senhor. Nessa audiência particular que fazemos com Ele. Ainda que sejam nos últimos momentos do dia, antes de nos entregar ao agradável mundo da inconsciência que é o sono. Lá na cama, quando você já está tomado pelo sono, você ser capaz de cruzar o sinal da cruz sobre o seu rosto, sobre o seu peito, e dizer ao Senhor que você a Ele pertence. Que se por acaso hoje o diabo teve alguma chance com você, você gostaria que amanhã fosse diferente. Ele é o seu Senhor. E você não quer dividir o seu coração com o inimigo. Você quer que seu coração seja inteiro do Senhor. E que Deus abençoe esse propósito. Que hoje, ao receber essa bênção, o Senhor possa lhe cobrir de coragem para quebrar todo o poder de morte que sobre você hoje possa existir. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ver diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.